Então, o contexto histórico, então, só para entender o nascimento, né? Então, do método clínico centrado na pessoa, né? Então, como eu falei, o método clínico centrado na pessoa, ele surgiu da demanda das pessoas por um atendimento que contemplasse de maneira mais integral suas necessidades, preocupações e vivências relacionadas à saúde ou às doenças. Então, aquilo não estava dando resposta que os pacientes queriam. Mesmo sendo baseado em evidência, mesmo de forma objetiva, buscando os prós e os contras, não tinha a abordagem global mesmo, completa, que ele exigia. E aí, um sujeito, um médico muito famoso, né, o Michael Balint, né, que é, fez vários estudos avaliando o impacto da relação médico-paciente no cuidado do paciente, né, ele é, começou a pesquisar, né, entre eles o Michael Balint, mas outros médicos também, o Michael Balint, que era um psiquiatra húngaro, né, percebia a influência de fatores de cunho pessoal e subjetivo no eventual sucesso da terapia proposta. No modelo biomédico tradicional, esses fatores tendem a ser pouco explorados. Os efeitos da relação médico-paciente ao longo da trajetória terapêutica eram pouco estudados e conhecidos. Então, isso instigou esse médico a procurar entender mais sobre outros fatores que eram determinantes na consulta e que não eram explorados na medicina convencional. Então, o MCCP ele veio a ser desenvolvido a partir dos estudos de Ian McWhinney, eu até coloquei a foto dele aqui do lado, e a Moira Stewart, que é um dos livros que a gente mais se baseia também para falar sobre MCCP, do Canadá, e Joseph Levstein. Eu não achei a foto dele, mas aí tá aqui o registro dele também, que era da África do Sul, sobre os atendimentos médicos e os motivos que levaram as pessoas a buscarem atendimento. Então, a partir desse que é do Departamento de Medicina de Família, né? Eles começaram a aprofundar sobre esses aspectos, instigados também pelo Michael Balint, né? Que questionou sobre isso. Então, o MCCP, o médico busca compreender o contexto pessoal e as necessidades específicas do paciente, ouvindo ativamente suas preocupações e expectativas. Então, ou seja, o paciente começou a aparecer aqui, né? Então, eu queria saber como é que ele estava, o que que ele achava daquilo, o que que ele pensa que seria bom para o cuidado dele, né? E aí o MCCP começou a englobar esses fatores. E isso permite uma abordagem mais personalizada e humanizada, levando em consideração as preferências, os valores e as circunstâncias únicas de cada paciente. Então não adianta a gente colocar uma conduta estabelecida, né? Muitas vezes isso não vai servir para todo mundo e a gente vai ter que se adaptar, vai ter que entender um pouco mais do contexto dele para ser mais efetivo, ter melhor adesão aos tratamentos e conseguir, consequentemente, resultados melhores em saúde, proporcionando então tanto esses resultados melhores, como também maior satisfação do paciente e resolução dos seus problemas. Além disso, o MCCP ele incentiva a colaboração entre o médico e o paciente, promovendo uma comunicação aberta e compartilhando informações relevantes sobre o diagnóstico, prognóstico e opções de tratamento. Dessa forma, o paciente se torna um parceiro ativo do processo de tomada de decisão. Então, isso aqui, gente, é muito importante, porque o poder que era antes centrado no médico, esse poder é compartilhado. Então, o, eu estou falando aqui entre dois especialistas, né? O especialista em saúde, especialista, ou no caso em medicina de família, ou especialista em alguma outra área, falando com o especialista, né, o paciente, que ele é especialista nele mesmo, né? Então, ele tem o seu autoconhecimento, tem as suas virtudes, tem a sua bagagem, de aprendizado, de vivências, né? Então, são um encontro de dois especialistas. E o MCCP, ele compartilha esse poder, então, para tomar decisão, o quê, gente? Em conjunto, tá? Busca promover a empatia, o respeito, a autonomia do paciente, reconhecendo que cada indivíduo é único e pode ter diferentes necessidades e prioridades, certo? Pô, Wes, eu estou entendendo um pouco do raciocínio aqui, a medicina convencional, né? Tem MCCP, mas quais são os resultados práticos disso? Tem melhoria mesmo? Eu queria saber as evidências, o que que eles falam. Então, no livro, né, do Medicina Centrada na Pessoa, ele até coloca, né? Quais são os resultados do MCCP? E seriam quais, assim, né? Seria maior satisfação das pessoas e dos médicos, melhora da aderência aos tratamentos, redução de preocupações e ansiedades, redução dos sintomas, diminuição da utilização do serviço de saúde, diminuição das queixas por má prática, olha só, melhora da saúde mental e melhora da situação fisiológica e na recuperação de problemas recorrentes.
Poxa, eu tô achando que vale a pena aplicar então esse MCCP, né? Esse tal de MCCP, porque os resultados são muito bons, tá? E aí, gente, entrando mais para a parte teórica mesmo, então, o método clínico centrado na pessoa, ele é dividido em quatro componentes interativos. Então, eles não são fixos, né? Eles se é, intercalam, né, durante uma consulta e são quatro componentes. Então, a gente vai falar de todos eles aqui na aula agora. Então, primeiro, explorando a saúde, a doença e a experiência da doença, entendendo a pessoa como um todo, elaborando um plano em conjunto de manejo dos problemas e intensificando a relação entre a pessoa e o médico. Após a aula, vocês vão estar aptos a ter uma visão mais abrangente, mais global desse paciente. E aí eu vou explicar cada um desses componentes para vocês agora.